Estamos na reta final deste estudo. Já esta é a 16º estudo, ou 16ª aula, em que temos estudado realmente os dons espirituais e estamos no último, que é o dom de cura. Portanto, nós temos percorrido todos os dons e dessa forma estudado de forma aprofundada cada um deles. Portanto, eles têm aparecido aqui refletidos nestas 4 passagens. Portanto, as duas centrais refletidas no capítulo 12, uma mais no início e depois o apóstolo Paulo vem referir aqui um pouco mais. Principalmente, ele tem abordado mais os dons, muito direcionado à igreja em Coríntios, realmente que era uma igreja onde ele indica que realmente eles tinham todos os dons. Portanto, ele vai falando alguns dons a uma igreja, outros a outra, e vemos aqui um pouco um panorama conforme temos estado a estudar. Então, indo diretamente a este último dom, o dom de cura, a palavra grego do cura que tem indicado realmente aqui nos dons, fala que é a palavra yama. E esta yama significa cura, um meio de cura, um remédio, um medicamento, realmente é a designação da própria palavra. E verificamos que desde o Antigo Testamento, Deus se manifestava ao povo de Israel como Jeová Rofeca ou Jeová Rafa, que significa o Senhor que sara, ou seja, ao longo do tempo, desde o início, Deus também tem intervido neste assunto relacionado à cura, ao sara, à recuperação, tanto física como também espiritual, realmente do seu povo. E verificamos aqui as tais 2 passagens onde é mencionado o apóstolo Paulo deste dom. Portanto, vamos iniciar aqui pelo início, este retângulo aqui maior, onde no início de 1 Coríntios é indicado, porque a um pelo Espírito é dado, ou seja, quem dá os dons, conforme temos sempre falado, é o Espírito Santo. Portanto, não é algo que nós possamos aprender, não é algo que nós possamos desenvolver, mas é algo que o Espírito Santo dá. E então a uns dá uns dons, a outros dá outros. Pode haver pessoas que tenham até mais do que um dom e dessa forma o Espírito vai distribuindo assim mediante a vontade de Deus. Portanto, diz assim, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, um dos dons, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E continua falando mais. Eu só queria focar aqui exatamente que a palavra de Deus nos indica relativamente aqui a este dom. Ou seja, vemos aqui uma pluralidade, onde a igreja sendo um só, e é um só Espírito que atribui, mas vai distribuindo a uns de uma maneira, outros de outra. E verificamos o mesmo aqui, já no final do capítulo, também no capítulo 12 de 1 Coríntios, que diz aqui, a uns pôs Deus na igreja. Portanto, enquanto vemos aqui que o Espírito Santo dá, o apóstolo Paulo agora está aqui a dizer que realmente Deus tem colocado para a igreja o quê? E então verificamos, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, verificamos que o apóstolo Paulo está aqui a dizer, mais uma vez, a repetir, que Deus tem dado à igreja. Portanto, estas capacidades, uns de uma forma, outros de outra. E, mais uma vez, queria focar aqui que relativamente à parte dos dons, existem pessoas, existem talvez também famílias evangélicas que relativamente a alguns dons consideram que os dons cessaram, alguns dos dons. Portanto, à medida que o tempo, que isto só foi para o início da igreja. Portanto, eu vou manifestar exatamente isso que eles indicam. Ou seja, queremos que o Espírito Santo concede dons espirituais de acordo com a sua vontade,
Muito bem, já falamos exatamente isto. Entretanto, alguns dos dons que vigoraram no início da dispensação da graça não são repartidos nos nossos dias, dos quais destacamos. E destacam já alguns, que já falamos sobre alguns. E aqui eu queria focar aqui o dom de curas, porque em toda a sua declaração não indica relativamente a sua cessação de uma maneira efetiva. Há aqui, de certa maneira, uma abertura, uma possibilidade. Portanto, onde diz, é claro que o dom de curar se esvaziou quando Paulo ainda vivia. E está aqui a referir aqui algumas passagens. E vamos falar algumas delas também aqui na continuação. Todavia, Deus pode curar nos dias presentes. Portanto, não está a dizer que realmente isto está a cessar. Diz que pode, em relação à oração, segundo a sua vontade, e vamos também falar nesta passagem já à frente, em Tiago, no capítulo 5. Não como nos dias apostólicos. Então bastava a sombra de Pedro e o simples contacto de peças de vestuário, como o corpo de Paulo, e as enfermidades fugiam e os espíritos malignos saíam. Numa palavra, todos eram curados. E vale aqui realmente da passagem que nós verificamos pela palavra que isso aconteceu. Em nossos dias, o poder de Deus não pode ser manipulado, nem indecoroso espetáculos de cura divina que só servem para desacreditar o Evangelho. Este poder atua agora como nos dias do Antigo Testamento, esporadicamente e em situações específicas e isoladas, sempre segundo a soberana vontade de Deus. Muito bem, mesmo isto, nesta altura, também acontecia. Nem sempre este dom era posto em prática. Agora, não podemos dizer que volta exatamente ao Antigo Testamento, portanto, que era uma situação um bocadinho diferente. Mas demonstra aqui alguma continuidade relativamente a isto. Vamos então aprofundar um bocadinho sobre o dom, ou seja, este dom, um dom espiritual de cura, é a manifestação sobrenatural de Deus que milagrosamente traz cura e libertação de doenças e enfermidades. Não é algo que a gente possa dizer, eu tenho conhecimentos sobre medicina e se tu fizeres isto, vais ver que vais melhorar. Isto é algo que eu posso aprender e desenvolver. Quando nós falamos em dons de cura, é algo realmente que é manifesto sobre o sobrenatural, algo que não é de uma forma que se possa fazer, é algo que a gente vê que é um milagre que acontece, é algo sobrenatural. Portanto, e outra coisa que vemos aqui é que ninguém pode dizer, eu tenho o dom de curar. Vemos esta passagem aqui em Atos 4:30. Eu tenho o dom de curar, como se este dom pudesse ser possuído e ministrado ao belo prazer da pessoa. Cada cura necessita de um dom especial, não à pessoa o dom, mas por meio daquela pessoa para o indivíduo doente, da forma que Deus receba toda a glória. Portanto, é Ele quem cura, nunca a pessoa. Quem age realmente é isso, é algo que se verifica, só pode ser Deus. Portanto, para nós podermos perceber, porque hoje em dia, cada um de nós já sabemos que se tivermos um determinado problema, podemos, através realmente da ciência, através dos médicos, virmos a ser curados. Quando falamos no dom de cura, é algo que é manifesto, diz assim, só mesmo por Deus. Portanto, continuando, verificamos também aqui algumas passagens para podermos perceber já desde o Velho Testamento. E aqui, já desde o Velho Testamento, em Deuteronômio, nos fala aqui realmente a palavra do Senhor que diz: se não tiverdes cuidado, reparem, de guardar todas as palavras desta lei, e é aqui que eu quero tentar definir quando nós dizemos que Deus é justo. Há uma das coisas que o homem tem feito ao longo do tempo, é que há sempre retificações da lei. Determina-se, e não há um tempo atrás, por causa do atentado da Nova Zelândia, nós verificamos que a primeira-ministra da Nova Zelândia estava a dizer que vão agora reforçar a lei sobre o terrorismo no país. Portanto, porque até à altura eles não podiam fazer nada, porque a pessoa que pensavam que era terrorista não tinha cometido nenhum erro, nenhuma falha para o poder prender. Estavam à espera que até ele fizesse essas situações. E agora, se houver determinadas suspeitas, já vão ter a capacidade de poder, antecipadamente, poder fazer isso. Ou seja, o homem tem alterado sempre a lei. Mas a lei de Deus, desde o início até ao fim,
ela é sempre justa. E podemos verificar que até o Senhor Jesus Cristo, Ele não poupou. Portanto, a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo assumiu o pecado, quando nós vemos que tem que existir derramamento de sangue, quando existe pecado, automaticamente o Senhor Jesus Cristo foi pagar o preço. E nem ao Senhor Jesus Cristo Deus poupou. Portanto, desta forma, há sempre, nós quando pensamos dizer assim, olha, se nós transgredimos a lei de Deus, automaticamente nós estamos a caminhar por terrenos perigosos. E quais são os terrenos perigosos que vemos aqui? Que é, para temeres o nome do glorioso e terrível o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temestes, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Vamos verificar que esta passagem que nós vemos aqui da lei, em que realmente diz, se nós transgredirmos a lei, cuidado, porque a partir daqui vêm consequências graves. E o próprio apóstolo Paulo nos fala aqui também a mesma coisa, que diz, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, aquele lá em cima, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E em Romanos vimos, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas do livro da lei para fazê-las. Ou seja, o que acontece é que a partir do momento em que nós desobedecermos à lei de Deus, temos consequências. É quase que há aqui uma justiça. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai aplicar a sua justiça. Portanto, em Provérbios nós vimos, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quando nós vimos aqui as pragas e doenças, coisas que aconteceu na parte do Egito, nós verificamos aqui também, no livro de Provérbios, exatamente a mesma coisa, que realmente, quando nós nos apartamos do mal, quando nos afastamos e andamos nos caminhos do Senhor, o que é? Há saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Verificamos também aqui em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, verificamos que há determinadas doenças, há determinadas situações que não tem a ver também só, por si só, com uma situação do corpo. Mas tem a ver quando nós andamos longe das coisas de Deus e andamos a viver em pecado. A partir do momento que a gente se desvia da lei de Deus, a partir do momento em que realmente nós andamos nas coisas do mal, há consequências, inclusivamente, de doenças que podem surgir-nos a nós. Portanto, quando nós verificamos também aqui, agora vamos ver outra situação, quando o Senhor Jesus Cristo ia passar e viu um homem cego de nascença, perguntaram a ele. Há determinadas doenças que têm a ver com a situação espiritual da pessoa, mas aqui nós verificamos que o Senhor Jesus Cristo diz também outra situação de doença, em que este homem era cego de nascença, portanto tinha um problema físico em que não conseguia realmente ver. E diz, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais? Porque de acordo com o que nós víamos antigamente e de acordo com a lei, dá a entender que a doença é um reflexo de pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo está a acrescentar aqui uma outra situação diferente, em que ele diz, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Há determinadas situações que nós podemos ter, doenças, que é dessa forma que nós glorificamos a Deus. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Nick, o Nick Vucevic, ele não tem nem braços, nem pés. E é das pessoas que nós estávamos a tentar contactar para fazer uma campanha evangelística. Ele tem uma agenda cheia para os próximos 2 anos.
em que ele faz ações de motivação, a dizer assim: e eu se faço isto, sem braços e sem pernas, e vocês o que é que estão a fazer? Ele faz ações magníficas e tem um testemunho magnífico, como Deus tem usado uma pessoa sem braços e sem pernas. Portanto, é da forma realmente que nós às vezes temos, não quer dizer que determinadas doenças que nós temos seja consequência do pecado. Portanto, e então diz aqui: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou o lodo os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Portanto, vimos aqui realmente que Deus operou nesta pessoa. Mas temos aqui dois ensinamentos, em que mesmo com determinados problemas que nós possamos ter físicos, automaticamente não quer dizer que seja pecado, mas pode ser que seja pecado. Portanto, temos aqui estas duas situações. Portanto, e para isso temos que perceber aqui que nós, como ser humano, temos três, basicamente, divisões em que nós somos corpo, espírito e alma. Ao lermos logo aqui em Gênesis, no capítulo 2, nós vemos: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Vemos aqui a parte do corpo. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, o espírito. E o homem passou a ser alma vivente, a alma. Temos aqui as três componentes da qual realmente nós temos num só corpo, ou seja, numa só pessoa, temos corpo, espírito e alma. E o que nós verificamos na Bíblia é que existe uma grande luta pelas nossas almas, a nossa essência. Pois vocês estão alcançando o alvo da fé, diz o apóstolo Pedro, o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O corpo está sujeito às regras do pecado e está destinado a morrer. O espírito, da mesma maneira como nós vimos que foi soprado, Deus soprou realmente este fôlego de vida, o espírito volta para Deus. Mas a alma, que é a essência de quem nós somos, tem uma escolha a fazer. Jesus morreu na cruz por cada alma, cada pessoa individual. Se rejeitamos a Jesus, seremos destruídos no inferno. Portanto, verificamos aqui que o Senhor Jesus Cristo diz aqui em Mateus: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O inimigo, Satanás, pode inclusivamente tocar-vos no corpo. Pode realmente chegar a uma conclusão até de vos tirar a própria vida. Há pessoas que dizem assim: olha, pegam na história de Jó, ele pode vos tentar, mas não vai tirar a vida. Mas tirou a família de Jó. E pode nos tirar aqui a vida, mas não pode tirar a alma. Quantos foram os discípulos que foram fiéis até ao fim e morreram de forma drásticas? O próprio Senhor Jesus Cristo, João Batista, Estevão. Podíamos continuar realmente a ver pessoas que tiveram mortes drásticas, mas não lhes tocaram na alma. E aqui o que nós verificamos: antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Portanto, é esta situação que nós vemos os três. E quando nós estamos a falar em cura, nós precisamos desta cura nas três vertentes. Ou seja, nós verificamos que Jesus veio, curou os coxos, os cegos, os surdos, os mudos, tumores, febres, toda a sorte de vírus. Nada pode impedir o agir sobrenatural do dom de curar. No caso do espírito, nós vemos espíritos maus, malignos, demónios. O caso de Saul, que nós verificamos que havia um espírito que o perturbava e que David realmente lhe tocava. Verificamos também a situação da alma, que é: ou vamos para o inferno, ou obtemos a salvação por Jesus. Realmente vemos a cura nestas três situações. Quando nós lemos o salmista, quando diz no Salmo 42, em que diz: minha alma anseia por ti, minha alma tem sede por ti, bendiz minha alma ao Senhor. Realmente esta é a decisão mais importante e a principal ação da cura. Realmente nós podemos
estar a passar por dificuldades no nosso corpo, podemos estar a passar por situações difíceis no nosso espírito, como nós realmente já vimos, pessoas que foram tiradas de espíritos maus também dessa situação, mas o mais importante é aqui realmente a nossa alma. Vamos ver aqui alguns exemplos também, é que diz então em Lucas: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Reparem, tinha um espírito, não era uma situação do corpo, tinha uma situação no espírito, um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Vemos depois também aqui em Marcos: e ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demónios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam que ele era. Verificamos aqui que Jesus fazia situações tanto na parte do corpo, como na situação do espírito. Nesse sentido, há aqui uma coisa muito importante nesta situação da cura, que é a fé. Nós verificamos em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós olhamos para aqui e verificamos quando o apóstolo Tiago, e vamos voltar, já falamos nesta passagem logo na parte inicial, nós verificamos: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé, reparem, a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vemos aqui realmente uma das situações em que é necessário ter fé. É necessário ter fé tanto o presbítero da igreja como aquela pessoa que recebe. Quando nós verificamos aqui numa situação, quando Jesus chegou realmente à sua terra, a Nazaré, e que diziam: olha, não é este o filho de José e de Maria? E começavam realmente: então este está aqui a dizer que é o filho de Deus, então nós não o conhecemos. Ele diz: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Portanto, se não existir fé, verificamos, Jesus tinha fé. O povo, os doentes, os necessitados, os miseráveis, não tinham. Por isso, Jesus não fez ali muitos milagres. E eu pergunto, nós como igreja, será que temos fé? Ainda hoje há pessoas que não acreditam, até no dom. Como é que realmente Deus pode operar se não acreditam? E é esta situação, como é que Deus pode operar milagres na nossa vida se nós não cremos nos milagres de Deus? Se nós não cremos que Ele é poderoso para poder agir, que Ele pode realmente fazer? Nós ainda tivemos um testemunho na Páscoa passada, no Hope Fest, um casal que eu realmente conheço, em que a sua filha foi diagnosticada cancro. E eles têm uma carta dos médicos que foi diagnosticado cancro. E a igreja realmente uniu-se em oração. Uma criança mesmo recém-nascida. Foi feito exames e então declararam isso. Hoje a médica não consegue explicar, porque já não existe cancro. E quando nós verificamos este género de situações, realmente nós temos que aumentar a nossa fé e perceber que realmente o que está aqui a acontecer é que, se existir incuridade da nossa parte, Deus não pode ajudar, porque nós não estamos a ter fé, e sem a fé é impossível de agradar a Deus. Vemos uma situação aqui como o caso da cura de Naamã. Ele era capitão do rei da Síria e verificamos que o rei da Síria mandou cartas para o rei de Israel. E o rei de Israel estava aflito: e agora? Como é que este homem com lepra vai ser curado? Vai haver aqui inimizades e eles vão nos conquistar. E Eliseu mandou ele banhar-se no Rio Jordão. E ele próprio dizia: não tenho eu melhores rios? Enquanto ele não fosse lá, demonstrando a fé, ele não ia ser curado. Portanto, ou nós já demonstramos
Quando nós verificamos esta passagem aqui, quando Jesus diz: a tua fé te salvou, vai em paz, significa que aquela mulher demonstrou fé no Senhor Jesus Cristo. Ou nós demonstramos, ou se queremos obter um milagre, se queremos realmente ver a cura, nós temos que realmente demonstrar a nossa fé. E este homem teve que o fazer dessa forma e foi curado. Outra das situações que nós verificamos é a soberania divina, que é: nem todas as pessoas são curadas. Isto desde o Antigo Testamento, nos tempos de Jesus e nos dias atuais, continua sempre isso. Ele é soberano e Ele é que decide. Nós não temos que crer em Deus por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Portanto, nós quando verificamos aqui em 2 Timóteo, nós estamos a ficar com o apóstolo Paulo. Ele diz em 2 Timóteo 4:20: deixei Trófimo doente em Mileno. Então porquê que realmente, se ele fez tantas coisas, porquê que ele agora não podia curar este homem? E era uma pessoa que o ajudava no seu ministério. Timóteo estava doente do estômago. O apóstolo Paulo tinha um espinho na própria carne, em que o Senhor disse-lhe: a minha graça te basta. O Senhor Jesus Cristo também explica: havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não vinha chuva do céu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias. E assim a uma viúva estrangeira que vivia em Sarepta, na Sidónia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio, conforme vimos há pouco. Dessa forma, nós verificamos aqui que este dom não significa uma capacidade de curar quando e como a pessoa quer. Porém, é sempre uma transmissão do poder do Espírito Santo. Por isso é indispensável que o portador do dom esteja ligado a Cristo e siga a sua direção. É esta capacidade que há a determinadas alturas que é da vontade de Deus. E essa pessoa realmente sente através do Espírito Santo que é vontade e ordena, e as coisas acontecem. Para isso é necessário ter fé. Crer, como já disse na semana passada, a partir do momento que a gente tem esta ousadia e sente e sabe que realmente isto é de voz de Deus, e a gente faz e ordena, e as coisas acontecer. Já falamos também sobre esta passagem na semana passada, em que verificamos que o Senhor Jesus Cristo ordena para ir por todo o mundo. Eu acho que já em todas as passagens nós abordamos aqui toda esta situação relativamente em que este dom é algo que realmente é prático para os dias de hoje, mas aqui esta passagem também é clara, porque Ele nos manda para ir por todo o mundo, para pregar o Evangelho a toda a criatura. Isto é algo para a igreja. E diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E isto é a grande comissão que o Senhor Jesus Cristo deixou à igreja. E continua a dizer: e estes sinais seguirão aos que crerem. Aqueles que são realmente verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo demonstram estes sinais. Tem que existir pelo menos um dom, ser manifesto pelo Espírito Santo. E ele fala aqui exemplos. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, comparado com eles o Senhor e confirmado a palavra com os sinais que seguiam. Quais são os sinais que seguiam? Aos que crerem. E volto outra vez aqui aos sinais. Ou seja, os dons têm que ser manifestos. Se não são manifestos, é porque, olha, tu se calhar não crês. Tu pensas que crês, tu pensas que acreditas, mas verdadeiramente não houve um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Tu não sabes. Tu pensas que é a tua voz interior que fala contigo, e se calhar pensas que é Deus a falar contigo.
e nunca tivestes realmente, quando como o Senhor Jesus Cristo diz, que muitos depois naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, Ele diz, nunca vos conheci. Concluindo, o dom de cura é um recurso especial à disposição da Igreja do Senhor Jesus Cristo e sobre a soberania de Deus, pela ação do Espírito Santo e segundo a fé, os crentes sejam beneficiados com a cura de enfermidades físicas, emocionais e espirituais e principalmente a cura da nossa alma. Ou seja, a nossa própria salvação é um milagre de Deus. Nós estávamos mortos em pecado, mas Deus entrou nas nossas vidas e nos fez novas criaturas. Esta é a maior cura de todas. Portanto, que o Senhor realmente possa abençoar a sua palavra aos nossos corações e possamos olhar realmente para estas três áreas, o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma. E o Senhor Jesus Cristo veio para libertar-nos realmente desta opressão. E há doenças que vêm pelo maligno. Há doenças que são mesmo doenças físicas. Há coisas que realmente podem ser operadas realmente pelo poder de Deus. Há outras que são dessa forma que os vamos glorificar realmente a Deus. Mas mais importante, realmente é a salvação da nossa alma. Que o Senhor Jesus Cristo curou e nos libertou do pecado. Tendo ido realmente àquela cruz, obedecendo, e Deus sendo justo, condenou o seu próprio Filho em nosso lugar. E este é o ministério da substituição, que Ele morreu no nosso lugar. Foi Ele que pagou o preço, porque automaticamente o salário do pecado é a morte. Esta é a lei de Deus. Nós não podemos fugir disto, nem Deus pode fugir, porque Ele é justo. E automaticamente o Senhor Jesus Cristo assumiu o pecado que era nosso. E dessa forma, realmente, Deus executou sendo justo. E dessa forma, o Senhor Jesus Cristo venceu a morte e ultrapassou o pecado, libertando-nos e curando-nos da maior, realmente, das curas, que é realmente a salvação da nossa alma. O Senhor realmente nos abençoe e vamos agora ter um período de oração, onde podemos levar as nossas preces realmente ao Deus que tem todo o poder de operar todas as coisas. E se for da sua vontade, realmente Ele pode fazê-lo. E dessa maneira convém nós intercedermos, chegarmos a Ele, irmos ao lugar santíssimo e intercedermos de uma forma em que Ele nos solicita. E o Senhor Jesus Cristo nos diz para sermos persistentes, para continuarmos, para pedir que realmente as coisas se vão abrir. Que desafiava também aqueles que estão agora aqui em casa, lá em casa, que possam ter um momento de oração, que possam fechar os seus olhos e realmente falarem com Deus, da mesma maneira como nós vamos fazer aqui. Queria também lembrar as crianças que agora vão iniciar mais um ano letivo, vão retomar as escolas, vai terminar este período de férias, que possamos orar também por elas, que o Senhor nos abençoe.